achei. Né? Colocar aqui na tela. Cadê? Aqui. Vamos lá. Matéria do Metrópolis, que foi do dia 24 de setembro. Já tem umas 2 semanas. Professor universitário morre após um mal súbito em academia. O professor Alexandre Saul Pinto, de 47 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um treino na academia na última terça-feira, dia 23 de setembro, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, funcionários do estabelecimento, bombeiros e uma equipe de resgate tentaram socorrer o docente, mas não resistiu e morreu no local. O caso aconteceu na manhã, dentro da academia Biorritmo, localizada no bairro Aparecida. Diversas manobras de reanimação foram realizadas para tentar salvar Alexandre, mas sem sucesso. A Aparecida é o bairro em Santos. Sim, o bairro Aparecida, em Santos, isso. O homem deixou a esposa, que também é professora universitária, viúva, procurada pela matéria. A Secretaria de Segurança Pública informou que um boletim de ocorrência foi registrado como morte natural no 3º Distrito Policial de Santos. A academia ficou fechada e informou que, na época, ficou fechada por motivos de força maior. Priscila, o Alexandre era seu colega docente? O Alexandre não era meu colega docente, Betão. Ele é filho da minha orientadora do doutorado, Ana Maria Saul. E ela tinha contato, a Priscila tinha contato com ele através dela, né? E aí, porque nós acabávamos estando nos mesmos eventos, nós éramos, eu e a professora Ana Maria Saul, sempre fomos convidadas a participar dos eventos que aconteciam na Unisantos, e aí, reciprocamente, né? Então, assim, a PUC de São Paulo também convidava, né, do Programa de Educação e Currículo, o Alexandre para fazer parte de uma série de eventos que acontecem lá, e aí as relações são anos, né, Betão? Nós estamos muito juntos. Eu estou com a professora Ana desde o mestrado, estou na fase final do doutorado em Educação e Currículo, e somos freirianos, né? Então, a rede freiriana tem essa capacidade, né, de troca, um contato é muito mais direto, porque nós tivemos a opção de sermos freirianos. Assim, o Alexandre Saul, então, era freiriano também, né? O Alexandre Saul fez o mestrado e o doutorado, né, na PUC de São Paulo, estava desde 2016 como professor da Unisantos e como coordenador também. Está cortado o seu microfone, Betão. Eu cortei para tomar água e esqueci de abrir, mas vamos lá. O Alexandre Saul, que a Priscila falou, é filho da Ana Maria Saul, que trabalhou com Paulo Freire quando ele era secretário de Educação aqui no município de São Paulo. Mas não só na prefeitura, ela acabou trabalhando com ele em outros momentos também, né? E aí, por causa disso, também acabou pegando essa amizade. Você conheceu ela durante o mestrado, que você estava falando, né? Isso. Já tem quanto tempo? Uns 10 anos, mais ou menos? Tem um pouco mais ou menos? 4, 5, 6... Há 7 anos. Nós estamos juntas de 7 a 8 anos. Entendi. E como que era o convívio assim, que você tinha? Porque assim, ele também deixou um legado de textos escritos, né? Documentos. Explica um pouco o que ele acabou deixando para a gente. Deixou, Betão. Até hoje, né? Foi uma morte repentina. E o Alexandre Saul, ele tem uma produção científica, né, que é composta de 28 artigos publicados em periódicos de boa qualificação, 18 capítulos de livros. Ele deixou 24 trabalhos completos publicados em anais de congresso, 15 resumos. Simplesmente ele participou na apresentação de 107 trabalhos. Ele participou em entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, num total de 12. E, então, o Alexandre tem um legado, né, que pode ser conferido no próprio processo da formação dos pesquisadores. São 193 participações,
como membro, né, em bancas de qualificação e defesa, tanto de mestrado quanto de doutorado. Ele tinha mais de 30 orientações em trabalhos de iniciação científica também, e de conclusão de cursos de mestrado e de doutorado, e, atualmente, ele estava com 8 orientações em andamento, né? 2 de mestrado e 6 de doutorado. E, fora isso, o Alexandre tem aí uma construção, né, muito grande, ele atuando como revisor em mais de 20 periódicos, ele participou de 78 eventos e congressos, né? Ele esteve na organização de 28 eventos e congressos também. Então, é uma produção muito intensa, porque um professor universitário produz muito, trabalha muito, ele tem que dar conta de uma agenda muito grande, e o Alexandre nunca negava, né, um pedido, ele era muito aberto ao diálogo, a participar, a um convite. Ele estaria na sua banca, né, inclusive? Ele estaria na minha banca de qualificação e depois de defesa. Quando que seria a sua banca? Então, Betão, é uma banca que foi constituída para junho, né? E aí as coisas vão acontecendo, as produções vão chegando, a gente tem que dar conta de uma série de outras coisas. E agora, né, em setembro, só faltava marcar o dia que aconteceria no final de setembro ou começo de outubro. Entendi. E aí, como é que ficou? Ele iria ser o seu orientador na banca, né? Ele ia ser um professor convidado para compor a banca. Entendi. E aí, como é que vai ficar? Por enquanto ainda não sabe nada, ou já decidiu. Vai demorar um pouco, então, mais para poder acontecer isso, né? Eu acho assim, né, Betão? Tem um processo aí da mãe dele, né, que é a professora Ana Maria Saul. Está ativa ainda, que ainda está muito nativa, né? Muito, muito. Ela trabalha muito. Está trabalhando agora, inclusive. Inclusive, ela está trabalhando agora, né? Ela atua em 2 programas de pós-graduação na PUC de São Paulo, o FORMEP e o Programa de Educação Currículo. Ela tem uma produção absurda, né? Como um professor universitário deve ter, né? Com toda a coerência, toda a excelência que a Ana Maria Saul tem. E acho que não é hora, né, Betão, da gente remarcar a banca, recompor essa banca. Primeiro tem que botar o psicológico em dia, que é o correto. Sim. Mas aí vamos falar um pouco dele. O cara é jovem, 40 anos. 47. 47, né? Uma vida longa ainda pela frente que teria. E do nada, assim, acabou morrendo. Então, é claro, vai ter investigação, porque como é que se diz? Muitas, como o pessoal fala, teorias podem acontecer, mas somente uma investigação mais clínica da polícia científica ali vai acabar trazendo, claro, não vai trazer ele de volta, mas pelo menos muitas dúvidas poderão ser sanadas. Né, Rubão? Eu acho que deveria ser assim, né? Desde que alguém se proponha, mas aí tem que ser um familiar fazer isso, né? Por enquanto, até agora, ninguém está a fim de fazer alguma coisa. É porque é muito cedo também, né? Não dá para poder falar muita coisa. É que nem a pessoa mal... Já é um choque. Aconteceu o que aconteceu. E ainda tem que decidir muita coisa. Para quem está com a cabeça assim, não dá para pensar muita coisa num curto espaço de tempo. É verdade. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Priscila. Você conhecia ele assim como ele era numa sala de aula? Conheci. Eu vi alguns vídeos, né, dele fazendo podcasts, fazendo... existia uma clareza tão grande, um raciocínio tão lógico e tão bem construído, que eu fiquei imaginando como ele seria numa sala de aula mesmo. Eu me lembro a primeira aula, né, que o Alexandre Saul foi o professor convidado, né, para uma aula na Cátedra Paulo Freire, da PUC de São Paulo, e era justamente, né, formação de professores, o tema dessa aula.
E quando ele entrou na sala, parecia que nós já conhecíamos o Alexandre há muito tempo, né? Ele é olho no olho, a escuta atenta, ele quer conhecer cada um ali, ele quer saber um pouquinho de cada um, e aí a aula é toda dialógica, é toda construída, né, em cima da nossa necessidade, em cima da situação que era que nós estávamos estudando a formação de professores. O Alexandre era muito didático, muito coerente, muito organizado. Então, não entender o que o Alexandre falava era impossível, porque você não precisava falar, ele já olhava e aí ele reformulava o pensamento, né, para a gente acompanhar, caso tivesse alguma dúvida. Era uma aula compartilhada, uma aula que a construção do conhecimento não era uma coisa impositiva, mas uma troca, né, onde um vai contribuindo com o outro. É óbvio que as correções são necessárias, né, como toda aula freiriana, mas ele era, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Betão, tá cortado seu microfone. Rubão, quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu gostaria de falar tanta coisa. Porque são os professores assim que fazem falta, né, cara? Vai ficar uma lacuna muito grande, porque é tão difícil encontrar professores com essa categoria, né, com esse conhecimento, com essa dedicação, com essa inteligência, né? É uma coisa assim tão exemplar, né, e única, que vai fazer falta, né? Vai ficar difícil, né? É isso que eu ia falar. E a gente ainda vive numa sociedade em que cada vez mais querem degradar o professor. Que eu mostrei o vídeo agora há pouco, antecipando esse, né? Pô, lá chega o aluno, quer zoar, quer tirar bomba no professor, só falta querer bater no professor. Mas isso aí, debater já virou rotina também. Não, mas infelizmente, né? Não era para acontecer isso. Jeito nenhum. Aí, quando uma pessoa assim acaba indo para outro plano espiritual, é muito complicado, é muito chato mesmo. Em primeiro lugar, toda a solidariedade, a família Saul, né? A mãe, a esposa. Quantos filhos ele tinha mesmo? 2? Ele não tinha filhos, ele tem uma irmã, a Luciana Saul. Uhum. Então, toda a solidariedade da família, porque a gente sabe que nesse momento é todo mundo que quer chegar, tem que conviver, tem que chegar e é o tempo que vai, não que vai esquecer, mas amenizar a dor. A dor é amenizada, ela não é esquecida. São coisas diferentes. Sabe, Betão, eu estive em todo esse processo, né? Eu acompanhei de perto tudo isso, em minutos, as associações, as faculdades, as universidades se colocaram, né, com notas de pesar. Se você colocar Alexandre Saul no Google, nossa, ele era uma pessoa, você tem a certeza ali que ele era uma pessoa muito querida e muito respeitada no meio acadêmico. Pois é. Gente, eu quero agradecer a participação sua, Priscila. Não vou tomar mais tempo, que, afinal de contas, aqui não é um programa sensacionalista, nem queremos ser sobre isso, né? Mas, assim, é só para a gente deixar registrado aqui no programa que um querido professor universitário se foi, mas o importante é que ele deixou a sua marca registrada, ele deixou seus documentos para quem quiser estudar depois, está lá, à disposição da faculdade. Certo, Rubão? Certíssimo, mais certo do que nunca. Muito obrigado, Priscila. A gente se vê em outro momento, um momento mais descontraído aqui, a gente volta para bater mais papo. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, Betão, a sua preocupação em trazer, né, essa questão e, de uma certa forma, você corroborou, né, para a memória dele está viva, que com certeza está. Né? Ela está eternalizada nas suas produções. Gente, tanta coisa.
Que dia que é o dia do professor mesmo? Dia 15. Ó, você vê que a minha memória está meio falhando. Foi o que eu falei para você, Rubão. A Covid me deixou com um lapso de esquecimento de vez em quando. Não tem importância. Está perdoado. No ano passado, o Rubens e eu fizemos uma entrevista com a Ana Maria Saul. Está lá no YouTube da Rádio Cantareira. Dá um pulo lá para você que está nos assistindo. Procura lá a Rádio Cantareira Ana Maria Saul. E aí você vai ver lá a entrevista na íntegra com ela, que fizemos justamente na Semana do Professor. É né? Não são coincidências, são providências que acontecem na vida. Tá bom, gente? Eu vou encerrar a live por aqui. Não vou tomar mais o tempo de ninguém hoje. Eu acho que a gente precisa encerrar com essa marca que aconteceu aqui. E aí a gente volta amanhã, 7h30, 8 da noite, a hora que a internet funcionar, nós voltamos. Certo, Lubão? Certo, e quando a gente puder, a gente vai voltar a homenagear o Alexandre novamente. Com certeza. Tá, e para você que ficou com a gente aqui até agora, um beijo no seu coração. Amanhã tem muito mais, hein? Inscreva-se no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.